pessoal, tudo bem? Aqui é a Vanessa, do canal Plantão Química, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos covalentes, beleza? Então, se você se interessa por esse vídeo, já curte aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você conhece que também está estudando Química, beleza? Isso tudo ajuda muito a gente a conseguir produzir mais vídeos para o canal, beleza? Bora lá! Bom, já que a gente vai falar das propriedades dos compostos covalentes, primeiro nós precisamos entender o que são os compostos covalentes. Parece meio óbvio, né? São os compostos que fazem ligações covalentes. Só que esses compostos se dividem em duas classes, os compostos moleculares e as macromoléculas. Bom, os compostos moleculares eu tenho aqui alguns exemplos, tá legal? E eles são formados por moléculas discretas, que são moléculas menores e que têm um número pequeno e definido de átomos. Então, por exemplo, a água é H2O. Então, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio em cada molécula de água. Isso é definido e toda molécula de água é exatamente igual, tá legal? Isso faz com que ela seja um composto molecular. Já as macromoléculas são um pouquinho diferentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a estrutura do grafite e a estrutura de um polímero, beleza? Que é um plástico. Tanto o grafite quanto o polímero são macromoléculas, são moléculas muito grandes, com grandes quantidades de átomos e que não tem uma quantidade exatamente definida desses átomos, tá legal? Então, por exemplo, o grafite ele é composto apenas por carbono, só que pode ser que naquela molécula ali a gente tenha uma certa quantidade X de carbonos, numa certa placa de grafite, que o grafite ele forma placas. E aí pode ser que uma outra placa tenha 20x, 50x, 100x, tá? Então essa quantidade é bastante variável, mas ele continua sendo grafite. Então isso faz com que ele seja uma macromolécula, né? Sem contar o fato de ser uma molécula bem grande. E por que eu estou falando isso? Porque ser uma macromolécula ou um composto molecular vai afetar algumas propriedades dessas substâncias, tá legal? Agora vamos lá para as propriedades. A primeira que a gente vai ver são os pontos de fusão e de ebulição. Bom, os compostos metálicos iônicos, eles geralmente são encontrados sólidos na temperatura ambiente. Já os compostos covalentes são encontrados em todos os estados físicos, que são o gasoso, o líquido e o sólido. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, o hidrogênio, o CO2, o oxigênio, são gases na temperatura ambiente. Já a água, a famosa água, e o etanol são líquidos. E a sacarose e o grafite são sólidos, o iodo também. O que acontece? Os compostos covalentes, via de regra, possuem pontos de fusão e de ebulição menores do que dos compostos iônicos e metálicos, tá legal? E isso faz com que, muitas vezes, a temperatura ambiente, varia um pouco aí, mas a gente considera como sendo 25 graus Celsius, geralmente, essa temperatura, muitas vezes, já é o suficiente para transformar essas substâncias em líquido e, às vezes, até em gás, tá legal? Então, é claro que essas temperaturas variam bastante, a gente tem uma amplitude muito maior de pontos de ebulição para os compostos covalentes do que para os compostos iônicos e metálicos. Por quê? Porque os compostos covalentes não formam retículo cristalino, tá legal? Eles não são tão estáveis assim no estado sólido. E essa variação de pontos de fusão e de ebulição vai ser um pouquinho melhor explicada quando a gente estudar sobre interações intermoleculares. Caso esse vídeo já tenha saído, eu vou deixar o card aqui em cima. Se não, pode cobrar aqui nos comentários que a gente faz o vídeo para vocês, tá legal? Ah, um detalhe, o grafite e a sacarose, eles estão no estado sólido na temperatura ambiente. Só que vocês lembram que eu falei que o grafite é uma macromolécula? Pois é, a sacarose também. Sempre que a gente tem uma macromolécula, a tendência é que ela tenha pontos de fusão e de ebulição superiores do que compostos moleculares, tá legal?
Vamos dar uma olhadinha agora na condutividade elétrica das substâncias covalentes. Para isso, vamos fazer uma pequena experiência virtual. Eu tenho aqui já o nosso conhecido sistema para medir condutividade elétrica, em que eu tenho um circuito fechado com uma fonte e uma lâmpada. E a gente vai medir a condutividade elétrica da água. E agora eu vou te desafiar a pausar esse vídeo e pensar se você acha que a água conduz eletricidade ou não e me responder aqui nos comentários. Vai lá! Pois é, vamos dar uma olhada aqui nessa experiência? Opa! A água não conduz eletricidade, gente. Ao contrário do que vocês podem ter ouvido falar durante a vida, a água pura não conduz eletricidade. O que acontece é que muitas vezes não, com certeza, a água que chega nas nossas torneiras não é pura. Ela contém impurezas, né, que a gente não quer, mas ela contém também os sais minerais que são normais e são bons pra gente. Só que esses sais dissolvidos em água, esses sais são compostos iônicos, eles permitem a condutividade elétrica. É por isso que a gente tem que tomar cuidado para não colocar a mão numa tomada quando está, né, com a mão ou com o corpo molhado, não colocar materiais, coisas elétricas em contato com a água, tá legal? Porque a nossa água de casa conduz, porque ela não é água pura, tá legal? É claro que existem exceções no caso dos compostos covalentes. Só relembrando aqui o que precisa para conduzir eletricidade elétrica. No caso da água, ela não possui carga, que é o caso dos compostos iônicos, e dos metálicos, que têm os elétrons livres, né? Então, ela não tem como transportar os elétrons de um lado para o outro, tá? Agora sim a gente vai ver as exceções. A primeira exceção que a gente vai ver são os ácidos, beleza? Os ácidos são compostos que, quando a gente coloca em água, eles sofrem ionização. Então, eles formam íons em água, tá legal? E quando isso acontece, já que agora tem íons, a água consegue conduzir eletricidade. E os ácidos, a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, mas eles são compostos covalentes, porque eles são formados por hidrogênio e alguns ametais, tá legal? Então, apesar de serem compostos covalentes, quando dissolvidos em água, esses ácidos conseguem conduzir eletricidade, beleza? Uma outra exceção é o grafite, que a gente já falou. O grafite é um ótimo condutor de eletricidade. E eu trouxe aqui para vocês uma estrutura do grafite, tá? O grafite, ele é uma estrutura toda em placas, e essas placas são formadas apenas por carbono, em que cada carbono está ligado a 3 outros carbonos, e ele está fazendo uma ligação dupla. E aí a gente tem essa alternância de ligações duplas em toda a estrutura. Essa alternância permite que a gente consiga conduzir eletricidade, porque as ligações são o quê? São elétrons compartilhados. E a ligação, quando a gente tem ligações duplas, alternadas com ligações simples, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, essas ligações duplas conseguem ir trocando de lugar. Então, uma ligação dupla vai para onde estava simples, onde era dupla, passa a ser simples, beleza? Com isso, a gente consegue ter mobilidade das cargas elétricas dos elétrons dentro da estrutura do grafite. Então, o grafite consegue conduzir a eletricidade. E é uma exceção porque é uma substância covalente, tá legal? Mas é claro que, assim, via de regra, a maior parte dos compostos covalentes não consegue conduzir eletricidade, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai recapitular todas essas propriedades e fazer um comparativo entre as classes de substâncias inorgânicas, tá legal? Então, se você se interessa por esse vídeo, já coloca um comentário aqui embaixo que a gente já faz o vídeo correndo para vocês, beleza? Vamos lá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.